Todo final do ano, eu planejo o meu ano seguinte, o meu, Carlos Júlio, não dos negócios, não das empresas. Tenta enxergar o teu ano. Muito bem. Aí eu tenho uma visão dos meses, não é verdade? Então, todo mês eu consigo, no último dia do mês, ver se eu cumpri o que eu precisava fazer em janeiro e o que eu vou fazer em fevereiro. Mas tudo isso para chegar no ponto mais importante para mim, que é chegar no dia. Todo domingo, entre a tarde e a noite, eu tiro ali meia horinha e eu pergunto o que eu não posso deixar de fazer na semana. E aí eu tenho uma lista, né? Então, como é que eu começo o meu dia? Com a pergunta tema do livro. O que eu não posso deixar de fazer hoje? Como é que você decide o que você tem que fazer? Como é que você se planeja, você decide o que fazer e depois como é que você mantém o foco para ter certeza que você vai fazer o que precisa ser feito? Planejamento, ou o que nós chamamos aqui de decidir o que fazer, é fundamental. Vou fazer aqui um disclosure, né? Eu sou um virginiano, então sou meio metódico com algumas coisas. Não sei se você vai fazer exatamente como eu faço, mas eu vou te dizer como é que eu faço, tá? Por exemplo, todo final do ano, eu planejo o meu ano seguinte, o meu, Carlos Júlio. Não dos negócios, não das empresas. O que eu quero realizar no ano seguinte, no campo pessoal, no campo do lazer, possíveis viagens, investimentos ou coisa parecida. Porque na minha mente é assim, se eu me julgo competente, capaz de fazer isso para os negócios, porque eu não faço isso para a minha vida. E aí eu tenho uma visão do ano. Até porque, se eu em janeiro sei que vou tirar férias em julho e já sei qual é o destino, eu vou comprar passagens mais baratas, eu vou encontrar os hotéis que eu quero. Tudo isso significa mais eficiência e eu estou trazendo para o presente aquela experiência de julho que se eu deixar para fazer isso no mês de junho, talvez eu não encontre mais o hotel que eu quero, a passagem talvez vai estar num preço que eu não posso sequer viajar. Não é assim que acontece? Então, primeira dica que eu te dou, planeje o seu ano. Enxerga o seu ano. Pode dividir em profissional, pessoal e familiar, se quiser. Você pode dividir entre profissional, pessoal e patrimonial, né? Mas planeje, tente enxergar o teu ano. Muito bem. Aí eu tenho uma visão dos meses, não é verdade? Então, todo mês eu consigo, no último dia do mês, ver se eu cumpri o que eu precisava fazer em janeiro e o que eu vou fazer em fevereiro. Se eu cumprir fevereiro, o que eu vou fazer em março. E eu enxergo o mês seguinte. Mas tudo isso para chegar no ponto mais importante para mim, que é chegar no dia. Então, olha só, eu tenho um hábito, que para mim é um hábito saudável. O que eu faço? Todo domingo, entre a tarde e a noite, eu tiro ali meia horinha. Se durar muito, pode durar 40 minutos, uma hora. E eu pergunto o que eu não posso deixar de fazer na semana. E tento enxergar a próxima semana todinha. Até porque eu percebi, olha que incrível, que isso tira o meu estresse. Porque você imagina o seguinte, que eu tenho uma aula para dar na quinta-feira. Se eu no domingo sei que eu tenho aquela aula na quinta, ou aquela palestra na quinta, ou se eu tenho uma entrevista para dar na quinta, eu já começo a me preparar desde a segunda. Eu não vou deixar para na véspera da palestra fazer os slides, pensar o que eu vou falar. Eu vou fazendo, vou produzindo os slides, inserindo uma ou outra ideia. Sabe qual é o princípio aqui? Tenta fazer isso que você vai ver como funciona. Sabe quando você compra um carro e aí você sai com o teu carro na rua e fala, pô, todo mundo comprou o mesmo carro na mesma cor, parece que todo mundo tem o teu carro? Não é, é porque é a referência. Você tem uma referência. Então, quando você tem a semana como referência, você vai vendo que vem um monte de coisas para contribuir para aquela decisão, para aquela reunião, para aquela aula, para aquela palestra, para aquela entrevista. Então isso eu faço aos domingos. E aí eu tenho uma lista, né? Como você deve ter um to-do list, as listas que eu tenho para fazer. Bom, só que de repente tem 30 itens naquela lista. Então como é que eu começo o meu dia? Com a pergunta tema do livro. O que eu não posso deixar de fazer hoje? E é assim que eu priorizo as minhas tarefas do dia. É assim que eu garanto foco. Foco não é tua capacidade de dizer não? Então, se no período da manhã você tem lá 4 ou 5 tarefas que você não pode deixar de fazer, tudo que não tiver enquadrado ali merece ou não. Tá bom, você pode dizer assim, mas tem não que não dá para dar. Um cliente que liga e tal. É verdade. Mas você pode se disciplinar a eliminar vários ladrões do tempo. E aí você tem
a tua lista com prioridade, né? A primeira, a segunda, porque prioridade não tem plural, você sabe. Então não tem prioridades. Você tem que ter, qual é a prioridade? Bom, eu vou começar por aqui, depois eu vou para cá, depois eu vou para cá, e você cria o roteiro do teu dia. Quando eu começo o meu dia pelas tarefas que eu não posso deixar de fazer, muitos dos dias, tipo meio-dia ou 1h da tarde, o que eu não poderia deixar de fazer, eu já fiz. Em tese, eu posso ir para o cinema. Claro, como ninguém vai para o cinema na segunda tarde, né? Eu começo a antecipar as tarefas da terça, ou aí sim eu vou fazer aquele resgate daquela pesquisa, ou daquela leitura, ou daquele amigo que eu não vejo, ou daquele cliente que faz muito tempo que eu não tenho contato com ele. Mas tudo isso acontece por quê? Tem foco, que eu não posso deixar de fazer hoje. Tem disciplina, né? Começo pelas tarefas que eu não posso deixar de fazer hoje. E tem organização. Eu tenho a lista com as sequências das prioridades ali alinhadas, etc. e tal.